Aleluia. Meu irmão, eu sei que ainda você tem uma palavra de gratidão a Deus. O Senhor está neste lugar e no monte de vozes, no monte de pessoas aqui, Ele recebe a tua voz, teu timbre de voz. Então, meu irmão, por favor, abra sua boca, glorifica a Deus nesse momento, diga o quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é presente. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Meu irmão, onde o Espírito Santo de Deus está, ali a cura, a libertação, a restauração. Onde o Espírito Santo de Deus, a mudança, a transformação. Por isso, meu irmão, glorifica a Deus, exalte a Deus, diga que Ele é bom, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é exaltado. Jesus, nós exaltamos o Teu nome. Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Jesus, o Senhor é muito bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo, faça do Teu jeito. Espírito Santo, nos conduza. Espírito Santo, eu sei que nessa noite o Senhor está curando pessoas. Eu sei que o Senhor está tocando em relacionamentos. Eu sei que o Senhor está tirando tristezas. Eu sei que o Senhor está tocando em pessoas que entraram aqui desanimado, abatido. Pai, é assim em nome de Jesus. Mas o mais importante, Pai, é que nós glorificamos o Teu nome, é que nós exaltamos o Teu nome. Pai, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te exalta, a Tua igreja diz: Jesus, o Senhor é o centro das nossas vidas. Pai, se existe alguma oração contrária a essa igreja, a esse momento, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda oração, Pai, que tenham feito para nós, Senhor, que não está alinhada com Tua palavra, Pai. Pai, nós damos um comando agora: Satanás e seus demônios, saia do nosso meio. Espírito de adivinhação, espírito maligno, saia do nosso meio. Espírito de confusão, espírito de contenda, nós te repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, todo espírito de incredulidade saia do nosso meio. E eu declaro, Pai, todas as mentes cativas a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja é pentecostal, então por favor, abra a tua boca e dê um glória a Deus. Eu não sei o que, tem uma turma que eu não sei o que vai fazer no céu, porque você não gosta de dar glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que lá no céu houve só uma hora de silêncio, porque nós já estamos ensaiando aqui para que nós vamos fazer lá. Porque, irmão, se você recebeu Jesus, o céu já começou para você, ok? Se você tem Jesus, você já está vivendo no céu. O céu é uma pessoa chamada Cristo Jesus, e quem tem Jesus já está vivendo no céu. Então eu quero declarar: o teu final feliz já começou por causa de Cristo Jesus. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quando eu acordei, eu ia pregar sobre a oração do Pai Nosso, e eu acordei hoje, eram umas 6 horas da manhã, porque tinha uma turma abençoada, tocando um som maravilhoso ali na rua da minha casa. Tinha uma corrida, sei lá o que lá, e o povo estava cantando numa altura tão alta. 6 horas da manhã eu despertei, eu fui pegar a oração do Pai Nosso, e o Espírito Santo começou a me direcionar para uma outra mensagem, e eu quero compartilhar com você. E o título da minha mensagem hoje é: a glória de Deus está em você. Você tem a glória de Deus em você, né? Você vai ver, nós vamos conversar um pouquinho sobre, antigamente, a glória de Deus, ela estava em um local específico. A glória de Deus estava num lugar, ou numa casa, ou num ambiente específico. E as pessoas iam até um lugar para ter a manifestação da glória de Deus. Porém, agora nós não precisamos mais disso, porque nós já temos a glória de Deus em nós. Nós já temos a presença de Deus em nós. Antigamente o pessoal ia até um lugar e lá estava a glória de Deus. Mas agora a glória de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Aonde eu e você vai, ali está a glória de Deus. Ali está a manifestação da presença de Deus. Eu estava contando de manhã, quinta ou sexta-feira, eu cheguei num local lá do hospital, e estava tendo um procedimento, e tinha 2 médicos sentados. E eu sentei do lado deles e disse para eles: vocês sabiam que Jesus ama vocês? E eles regalaram o olho, ficaram olhando assim para mim: como? Eu falei: é isso mesmo, Jesus ama vocês.
Irmãos, enquanto eu evangelizava eles, foi algo perto de 30 minutos, ninguém entrou na sala, uma sala cheia de movimento, ninguém entrou, ninguém saiu, a glória de Deus começou a encher aquele lugar, a presença de Deus começou a encher aquele lugar, e eu fui apresentando o plano da salvação para eles, e eu fiz o apelo, e aquele médico e mais um representante entregou a vida para Jesus. Eu ensinei para eles como faz a oração de entrega da vida para Jesus, e vou dizer algo para vocês, a glória de Deus estava presente naquele lugar, porque a glória de Deus agora está numa pessoa, a glória de Deus está em Cristo Jesus, e se eu e você temos Cristo Jesus, nós temos a glória de Deus, amém? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Gênesis capítulo 2, versículo 8. Desculpa, não é esse não, é Gênesis, deixa eu só pegar aqui. Gênesis 3, 8. Gênesis 3, 8. Diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que interessante, Deus havia criado um jardim no Éden, né? Não é é no, Deus pega uma região no Éden, e ele cria um jardim, e ele põe lá um homem e uma mulher, e ele começa a se relacionar com esse homem e com essa mulher. Eu falei no culto da manhã, né? Quando nós vemos o relato da queda, né? Que o homem viu que estava nu e ficou com vergonha. Irmãos, antes do pecado de Adão, havia uma glória sobre Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma presença manifesta de Deus na vida deles. Eles estavam num jardim, e Deus vinha ali e se manifestava a eles, Deus falava com eles. Esse texto que a gente acabou de ler, olha que interessante, diz que um vento, né, soprava, e Deus falava com Adão, e Deus se relacionava com Eva. Deus se relacionava com duas pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas se Adão e Eva não tivessem pecado, e tivessem gerado filhos antes do pecado, os seus filhos seriam filhos abençoados, e nós não teríamos uma geração caída, porque Adão e Eva teve filhos após a queda. Então, o primeiro ambiente de glória, o primeiro ambiente de tabernáculo, ou o primeiro ambiente de relacionamento que eu quero conversar com você, é o Jardim do Éden, onde Deus vinha e ele se relacionava com duas pessoas. E eu não sei se você já parou para pensar isso, mas já pensou que coisa gloriosa e maravilhosa? O próprio Deus vir no jardim se relacionar com o homem, ter intimidade com o homem, falar com o homem, se relacionar com o homem. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que tenha a glória de Deus que continue do mesmo jeito que está. A glória de Deus vinha naquele lugar, a presença manifesta de Deus vinha naquele lugar, mas me chama a atenção que era só duas pessoas, Adão e Eva, e Deus vinha ali no Jardim do Éden. Aquilo ali era um tabernáculo, aquilo era um lugar onde Deus vinha e se encontrava com eles, e com certeza absoluta, aquele ambiente onde Deus vinha, era um lugar onde estava a glória de Deus, era um lugar onde estava a presença de Deus, e era um lugar onde Deus se manifestava na vida de Adão e na vida de Eva, e ali havia muita presença de Deus. E aí, mesmo com essa presença de Deus, mesmo com essa glória de Deus, mesmo com essa revelação de Deus no Jardim do Éden, você sabe da história, o homem peca, e ele morre espiritualmente falando, e Deus o expulsa do jardim, né? Então agora o homem não tinha mais um relacionamento com Deus, o homem morreu do ponto de vista espiritual, né? Quando o homem peca, Deus coloca o homem para fora do jardim, e a Bíblia diz que ele colocou anjos, né, com espada ali para proteger o jardim. Então agora, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu gosto muito de pensar sobre isso. Você imagina Deus vir no jardim no dia seguinte, e o jardim continuava, a glória de Deus, porque Deus estava lá, e onde Deus está tem uma glória, mas aquilo que Deus havia criado para se relacionar com Ele não estava mais. Você pode imaginar o coração de Deus vindo no jardim, o jardim que Ele criou para se relacionar com Adão, com Eva, né? Algo extraordinário que Deus fez para se relacionar com Adão e Eva, e agora Deus chega ali no jardim, e Adão e Eva não está mais. Deus continua, a glória de Deus continua, mas Adão
e Eva não está mais. Então, o primeiro tabernáculo que eu quero que você entenda é o Jardim do Éden, onde Deus se relacionava com o homem e com a mulher. Ele vinha, né, durante algumas horas do dia e ele se relacionava. Adão e Eva tinham livre acesso a Deus, ele tinha um livre relacionamento com Deus. Não tinha nada antes do pecado que impedia Adão e Eva de se relacionar com Deus. Amém? Agora eu quero falar sobre o segundo tabernáculo. Quando eu estou falando aqui de tabernáculo, eu estou falando de presença de Deus, eu estou falando da glória de Deus, eu estou falando da manifestação da presença de Deus. É isso que eu estou falando, tá bom? Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 34 ao versículo 38. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam em diante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite fazia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em toda as suas jornadas. Então, o segundo tabernáculo, ou o segundo lugar de culto, ou o segundo lugar de manifestação da presença de Deus, era o tabernáculo. Assim que o homem peca, Deus, um pouquinho para frente, ele levanta um homem chamado Moisés, e ele fala para Moisés: Moisés, eu anseio me relacionar com as pessoas, então faça um tabernáculo, faça uma tenda, e eu vou vir nessa tenda, e eu vou me relacionar com você, eu vou ter intimidade, eu vou ter relacionamento, eu vou ter comunhão com você. E é interessante que Moisés, né, eu não tenho tempo aqui para ler tudo, Deus dá as medidas, Deus dá as espessuras. Eu estou fazendo um estudo bem interessante sobre isso. Só fazendo um parênteses, era interessante que o sacerdote, ele usava um colete branco, e em cima ele usava uma roupa azul, e na roupa azul ele tinha um sino pendurado, era bem interessante que ele tinha um sino, e ele tinha uma romã, ele tinha um sino, e ele tinha uma romã, ele tinha um sino, e ele tinha uma romã. Pastor, mas que significado é esse? O sino é a presença do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, a manifestação dos dons do Espírito Santo fluindo dentro da igreja. E o romã são os frutos do Espírito Santo dentro da igreja. A igreja precisa ter as manifestações do Espírito Santo, mas ela também precisa ter os frutos do Espírito Santo. Então nada que acontecia ali era algo solto, mas hoje eu não tenho tempo para entrar no mais profundo. Mas é interessante que Moisés termina o templo e a glória de Deus encheu aquele lugar. Irmãos, a glória de Deus era não consegue ver nada na frente. Quem já passou por essa experiência, né? É interessante, né? Você está subindo lá, não tem nada, de repente parece que você entrou dentro de uma nuvem. Queridos, é exatamente isso que aconteceu. A glória de Deus encheu aquele lugar, a glória de Deus encheu aquele ambiente. Só que o que me chama a atenção é que este lugar, o sacerdote, no dia da purificação, ele entrava uma vez por ano. Irmãos, uma vez por ano. Ele não podia estar em pecado, porque se ele tivesse em pecado, ele era fuzilado. Então ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e lá ele oferecia um sacrifício que perdoava todo mundo. E olha que interessante, no Jardim do Éden, Deus se relacionava com o homem ilimitado, mas agora eles criam uma tenda, eles criam um espaço, e agora, uma vez por ano apenas, o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Hoje, se você olhar ali os judeus, né, eles oram no Muro das Lamentações. Se você olhar lá em Israel, vocês vão ver sempre ele com a mão, né, na parede. E por que eles oram no Muro das Lamentações? Porque segundo eles, é o lugar mais próximo, onde estava, né, o templo, ou o Santo dos Santos.
Então, é interessante. Então, a glória de Deus, irmãos, ela enchia um ambiente, a glória de Deus enchia um local, a glória de Deus se manifestava num lugar específico, e me chama muita atenção, que agora não é mais como era em Gênesis, que Deus vinha e se relacionava com o homem ilimitadamente. Agora, para o homem entrar no Santo dos Santos, e na presença de Deus, era uma única vez, um único ato, que o sacerdote podia entrar no lugar mais santo, no lugar onde tinha a glória de Deus, no lugar onde tinha a presença de Deus, em um único lugar. Então, só repetindo, no Éden era ilimitado, o homem tinha um relacionamento com Deus ilimitado, mas agora, aqui no tabernáculo de Moisés, é impressionante, que o homem agora só pode entrar na presença de Deus uma única vez. É óbvio que os sacerdotes, eles faziam, né, o sacrifício, eles entravam ali, e algumas outras pessoas também, mas eu estou falando do Santo dos Santos, onde uma única pessoa podia entrar uma única vez. E eu quero falar do terceiro tabernáculo, que está em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Então, como eu falei, né, no Jardim do Éden, Deus se relacionava com o homem de uma forma ilimitada. De repente o homem pecou e ele foi expulso do jardim, e aí Deus passou a se relacionar com o homem através de um tabernáculo, e era interessante que o tabernáculo era móvel, né? Quando a glória de Deus se manifestava e ela subiu, eles arrancavam o acampamento e eles colocavam em outro lugar, mas as pessoas tinham que sair de um lugar e ir para o outro. E agora nós vamos entrar no terceiro tabernáculo, no terceiro lugar de culto, ou no terceiro lugar onde Deus manifestava a sua presença. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele via ele morando num palácio, e ele olhava para aquilo, todo ele no conforto do palácio, e ele no seu coração pensou, puxa vida, Deus não tem um lugar para morar, um lugar físico, um ambiente para morar. Então ele colocou no seu coração o desejo de criar um templo, o templo de Salomão, um lugar onde as pessoas pudessem ir e adorar o Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Então Davi ora a Deus, e Deus diz para Davi, Davi, você não vai poder construir o templo, porque você foi um rei muito sanguíneo, você matou muitas pessoas, então você não vai poder construir o templo. Pastor, onde é que está isso? Irmão, leia a Bíblia, está lá. Leia ali de Deuteronômio para frente que você vai achar. Até chegar em Malaquias eu garanto para você que você vai achar. Então, né, Deus fala para Davi, Davi, olha, a tua intenção é boa, mas você não vai poder construir. Mas o seu filho Salomão vai construir o templo. Davi prepara ouros, Davi prepara prata, Davi prepara muita madeira. O templo de Salomão foi algo assim maravilhoso, não tem nada a ver com esse que está aí, diga de passagem, tá bom, irmãos? Mas foi lindo o templo de Salomão que Deus construiu, né? Que Salomão construiu. Então não foi Davi, foi Salomão. E aí a gente chega nesse texto, que diz assim, quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Olha que interessante, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha que interessante, nem o sacerdote podia entrar, a presença, a manifestação, a glória, a presença manifesta de Deus era tão forte, que nem o sacerdote podia entrar. Versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, queridos, que interessante, quando Salomão termina de construir aquele templo lindo, e ele faz o sacrifício, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor transbordou aquele lugar, a glória do Senhor manifestou naquele lugar, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Eu não sei se você já teve alguma experiência de experimentar um pouquinho da glória de Deus. Eu tive uma experiência de mais ou menos umas 3 horas, eu um dia estava fazendo a barba, e eu comecei a orar, e foi ficando gostoso, e a presença de Deus foi chegando, ela já estava em mim, mas estou falando da presença manifesta de Deus, e de repente Ele começou a tocar no meu coração. Irmãos, eu me ajoelhei no banheiro, e a presença de Deus começou a encher, e eu digo para vocês, eu fiquei mais ou menos umas 3 horas e meia, adorando o Senhor,
exaltando o Senhor, glorificando o Senhor. Irmãos, se você ainda não teve experiência de experimentar a glória de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Se você ainda não teve aquele relacionamento, 2 domingos atrás o pastor Ivo estava pregando, e eu estava adorando o Senhor, e por um momento eu lembrei de uma reunião complexa que eu ia ter na segunda, e aí eu fiquei preocupado que a reunião que eu ia ter segunda, de repente Deus começa a falar comigo, me chamou pelo nome e disse assim: Mauro, irmãos, como eu estou falando com vocês. E aí eu parei assim, assustei. Ele falou: você não está me adorando em espírito e em verdade, essa adoração eu não aceito. Irmãos, a minha cabeça parou na hora, o meu pensamento parou na hora, eu parei, aquilo que eu estava pensando, de fato minha cabeça estava longe, em qualquer coisa, menos aqui. E aí eu falei: Senhor, me perdoe, e eu comecei a adorar o Senhor, e de repente começou a vir algo de dentro para fora. O que eu vim falar para você aqui nessa noite é que chegou o tempo em que você vai experimentar a glória de Deus, chegou um tempo em que você vai experimentar a presença manifesta de Deus, chegou um tempo em que a glória de Deus vai entrar na sua vida, ela já está na sua vida, mas eu estou falando da glória manifesta. Meu irmão, um toque de Deus na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, e a sua vida nunca mais será a mesma. Apenas um toque de Deus no seu físico nunca mais será o mesmo. Eu não sei se entrou alguém doente aqui no nosso meio, mas apenas um toque do Espírito Santo no seu físico, você é completamente curado, completamente restaurado, completamente abençoado. O que eu vim dizer para você nessa noite é que eu e você precisamos experimentar a glória de Deus, a manifestação de Deus. Queridos, Deus não está mais pregado naquela cruz, Deus ressuscitou, o túmulo está vazio, o nosso Jesus não tem mais cruz, pelo contrário, Ele que carrega as nossas cruzes. O nosso Jesus é vivo, o nosso Jesus é verdadeiro, e existe uma glória de Deus manifestada nesses dias nas nossas vidas. E quando eu e você entender isso, coisas extraordinárias de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida, porque nós temos a glória de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse terceiro tabernáculo, nesse terceiro lugar de culto, é que a glória de Deus desceu uma única vez. A glória de Deus encheu aquele templo, encheu, irmãos, encheu a presença de Deus. Mas com o passar do tempo, Salomão começou a adorar deuses que não eram o Deus verdadeiro. Salomão começou a casar com um monte de mulheres, e essas mulheres, muitas delas eram mulheres pagãs, que tinham cultura que não era a cultura do Deus de Israel. E eles começaram, inclusive, a adorar deuses estranhos. E a glória de Deus foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. E de repente, só tinha um templo bonito. Só tinha parede bonita. Irmãos, eu vejo muitos irmãos dizendo: eu vou na casa de Deus. Deixa eu dizer algo bem sério para você. A casa de Deus não são paredes, tá bom, irmão? A casa de Deus é eu e você. Na pandemia o pessoal falava: pastor, fechou a igreja. Eu dizia: não fechou não, fechou a parede. A igreja continua avançando, abençoada, cheia da presença de Deus. Irmãos, se sair todos nós aqui, fica só um tempo. Quando nós alugamos isso aqui, era uma loja de carro, né, Ivo? Uma loja, apenas um barracão com uma loja de carro. Aqui é a casa de Deus. Não, irmão, a casa de Deus é eu e você. E quando nós vemos aqui, tem a manifestação da presença de Deus. A presença de Deus não está na parede, a presença de Deus está porque Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E porque você está aqui e eu estou aqui, existe a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus. Então, querido, essa terceira manifestação da presença de Deus, então só recapitulando, no Éden o homem tinha um relacionamento 24 horas com Deus, ele tinha um relacionamento muito íntimo e profundo com Deus. O homem peca, é expulso da presença de Deus. Deus dá uma ordem para Moisés, e Moisés cria o tabernáculo, uma tenda, onde o homem vinha, e no Santo dos Santos apenas um homem podia entrar uma vez por ano. E agora nós estamos falando do templo de Salomão, onde apenas a glória de Deus desceu, o sacerdote não conseguia entrar, e a glória de Deus desceu uma única só vez. E de repente a glória de Deus vai indo embora. Eu gosto muito, eu não sei como é que Moisés e Paulo vão conversar lá em cima, mas eu gosto muito de um texto em que Paulo fala assim: olha, não seja como a glória de Moisés, que era uma glória que estava desfalecendo, uma glória que estava sumindo. Moisés desceu lá dos 10 mandamentos, o rosto dele brilhava e ele tinha uma glória. E ele cobriu aquilo lá porque a glória era muito forte, mas de repente a glória tinha ido embora. E sabe o que ele fez? Ele cobriu o rosto para enganar o povo. E aí vem Paulo e diz: olha, uma glória que está desfalecendo, uma glória que estava indo embora. Mas agora eu quero falar, irmãos, de uma glória que nunca vai embora.
todas essas glórias que a gente viu, todas essas presenças, todas essas manifestações que a gente viu, era apenas sombra do verdadeiro. O Éden, o tabernáculo, a casa, o templo de Salomão, era apenas sombra para mostrar para o verdadeiro. E agora, com a graça de Deus, eu quero te mostrar o verdadeiro. João 1,14. Estão recebendo essa palavra? Glória a Deus. Irmão, pode dar glória a Deus, nós somos pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Eu quando torcia para o futebol, aqueles pernas de pau fazia gol e eu gritava, agora eu vou chegar na igreja e vou ficar de boca fechada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Diz assim, 1 João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Uau! Queridos, agora a glória de Deus não estava mais num templo, a glória de Deus não estava mais numa tenda, a glória de Deus não estava mais numa casa bonita, num templo bonito, mas a glória de Deus estava numa pessoa chamada Cristo Jesus. Aquilo que aquela mulher gerou, aquela virgem, o fruto daquela virgem que foi gerada, né, no seu ventre, ele tinha toda a glória de Deus, ele tinha toda a manifestação de Deus, e ele sozinho pôde fazer coisas em que todas essas outras pessoas que eu mostrei nos tempos passados não pôde, né? Eu acho muito lindo que Jesus acabou com o turismo religioso. O pessoal perguntou para ele, diz, olha, tem uma turma que diz que tem que adorar aqui, outra turma diz que tem que adorar lá em Jerusalém, e o Senhor, o que diz para nós, onde é que nós temos que adorar? E aí ele para e diz, vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, agora não tem mais um lugar físico, agora nós adoramos o Senhor Jesus, e Jesus tem a glória de Deus, Jesus tem toda a glória de Deus, Jesus tem toda a manifestação de Deus, em Cristo Jesus tem toda a plenitude de Deus. Aquilo que estava no passado era apenas uma sombra, para mostrar para o verdadeiro. E por que isso é importante? Isso é importante, porque se você está em Cristo Jesus, você tem a glória de Deus, se você está em Cristo Jesus, você tem a manifestação de Deus, se você tem Cristo Jesus, você tem a presença de Deus, se você tem Cristo Jesus, você tem a manifestação de Deus na sua vida. Meu irmão, agora você não vai mais no lugar, você é o lugar. Davi disse, né, que ele tinha o desejo de ir até o tabernáculo adorar. Agora nós somos o tabernáculo onde Jesus habita em nós. Querido, nós somos aquilo que Davi desejava. Ele andava muitos quilômetros no deserto para chegar até lá. Agora em Cristo Jesus, eu e você somos esse tabernáculo. Nós temos a presença de Deus, nós temos a manifestação de Deus, nós temos a glória de Deus, nós temos a manifestação de Deus. E querido, se nós temos a manifestação de Deus, por que ainda no nosso meio a gente doente? Por que no nosso meio ainda a gente que padecendo com depressão e com tantas outras doenças? Queridos, se nós temos a glória de Deus, por que que os aleijados não estão andando? Por que que nós não temos dito, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, porque nós temos a glória de Deus. E se você tem a glória de Deus, você tem a manifestação da presença de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, se prepara, porque você vai ter experiências que você nunca teve. Se prepara para viver dias extraordinários. Se prepare, meu irmão, as pessoas vão chegar do seu lado e elas serão curadas. A Bíblia diz que o lenço de Paulo ou de Pedro curava. Irmãos, o lenço, aquele cara pegava o lenço e passava, curava. Eles encontraram dois homens e os caras, dois aleijados, eles dizem, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aqueles homens levantaram, porque tinha a glória de Deus. Queridos, no livro de Atos, aqueles homens diziam, e Deus escrevia embaixo, Deus fazia acontecer. Ei, vem vindo um tempo em que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, porque você tem a glória de Deus em você. A glória de Deus está em você, ela não está mais num tempo, ela está numa pessoa chamada Cristo Jesus. E se você tem Cristo Jesus, você tem a glória de Deus, você tem a manifestação da presença de Deus, ela já está em você. Outro dia eu estou na capela do hospital, nós temos 80 voluntários. 80 voluntários. Eu não sei se todos sabem, eu sou presidente de um hospital aqui em Maringá, e nós temos 80 voluntários da capelania. 80, irmãos. Irmãos, 80 pessoas que passam todo dia evangelizando. Cento e tantas pessoas recebem Jesus lá, todo dia tem alguém pregando o evangelho lá. E eu estava lá ministrando
umas irmãs da Assembleia de Deus, umas irmãs de Deus, uma mulherada de oração. E aí eu paro e pergunto para elas, escuta, vocês já ressuscitaram mortos? Irmãos, elas tomaram um susto. Como é que é? Eu falei, a ressurreição de morte, aquele negócio de mandar o cara levantar. Elas ficaram olhando assustado para mim, eu falei, vamos no necrotério, vamos praticar, porque nós temos a glória de Deus. E eu fui lá no necrotério, falei para o porteiro, por favor, abre o necrotério que eu e essas irmãs aqui vamos fazer na prática a ressurreição de mortos. Aí ele falou assim, ô seu Mauro, faz uns 15 minutos que o corpo foi embora. E aí eu falei para elas, nós vamos voltar. Eu estava no velório, eu e minha esposa, e eu falei, amor, eu vou ressuscitar esse jovem aí. Eu vou lá orar e Jesus vai ressuscitar esse jovem aí. E eu fui lá, e minha mulher sumiu. Ela sumiu. E aí, eu fui lá, irmãos, eu orei. E eu olhei para trás, nem a minha esposa estava. Eu falei, caramba, mas nem a minha mulher consegue crer. Aí, eu fui lá fora, falei para ela, pô, mas nem você acredita? Ela falou, eu acredito tanto que eu não estou preparado, então eu fiquei lá fora. Queridos, ainda não aconteceu, mas vocês vão ver, vai acontecer, sabe por quê? Porque o mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Eu e você temos a mesma autoridade. Marcos capítulo 16, Jesus diz, 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e for batizados será salvo. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se comer coisa mortífera, não vos fará dano algum. Não vos fará dano algum. Queridos, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, mas eu e você fomos enviados. Nós não fomos expulsos, nós somos enviados. Atos capítulo 2, você não precisa abrir, mas Jesus envia o Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som impetuoso e encheu aquele lugar, e todos foram cheios da presença de Deus. Todos foram cheios da presença de Deus. Todos foram cheios da presença de Deus. Irmãos, quando eu e você entender o que é a glória de Deus, nós vamos entrar num novo patamar de relacionamento com Deus. Quando eu e você entender o que é que nós estamos vindo fazer aqui na igreja, irmãos, pelo amor de Deus, quando você entrar aqui na igreja, abandone esse diabo chamado celular, deixa esse troço de lado, vire ele do lado, deixa ele para depois, põe no modo avião, sabe, conecte com Deus, adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, presta atenção nas palavras que estão sendo faladas, anote, pergunte, tire a dúvida, né? Tem dúvida? Tire a dúvida. Pensa diferente, não tem problema, ninguém aqui é dono da verdade. Nós estamos falando sobre um aspecto, mas você pode pegar os mesmos textos que eu estou pregando e falar sobre outros aspectos. Então, meu irmão, fique à vontade, porque você tem a glória de Deus. E o que eu quero falar aqui nessa noite? Eu quero falar em nome de Jesus profeticamente que a comunhão que está a aba de Maringá está entrando num novo ciclo. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, você está vendo que os bancos estão ficando ocupados, e eu quero declarar de uma forma sobrenatural, não haverá nenhum banco vazio na nossa igreja. Há uma unção de multiplicação, há uma unção de salvação, há uma unção de multiplicação, há uma unção de cura. Pessoas entrarão aqui, sentarão doentes, e quando elas levantarem, elas estarão completamente curadas. Há uma glória, meus irmãos, há pessoas no nosso meio que começarão a ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, os nossos filhos terão visões, os nossos filhos terão revelações. Outro dia, a minha filha começou a contar para mim, ela estava aqui cantando, e no final do louvor ela começou a chorar, porque Deus deu uma visão para ela, e mostrou para ela exatamente uma oração que eu e minha esposa estamos fazendo, e Deus mostrou para ela, e ela começou a contar para mim a visão que ela estava tendo, e a visão que ela tinha, era exatamente a oração que eu e minha esposa tem feito, somente eu e a minha esposa sabemos, e Deus deu uma visão para ela, e disse, olha, eu vou responder essa tua oração, porque eu tenho ouvido a tua oração. Queridos, chegou o tempo em que Deus tem ouvido a minha oração e a tua oração. Chegou um tempo de glória, chegou um tempo da manifestação da presença de Deus. Chegou um tempo em que os nossos filhos entrarão aqui, e de repente você vai receber ele à noite, e você vai ficar surpreso, porque ele vai chegar cantando, dançando e profetizando. O Espírito Santo de Deus vai tomar o teu filho, o Espírito Santo vai abrir os olhos do teu filho, o Espírito Santo de Deus vai tomar os seus filhos, e quando você receber ele, você vai dizer, meu Deus, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou na vida do teu filho. E na tua vida também, meu irmão. Por favor, tenha experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, leia de novo, leia de novo. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Leia, meu irmão, medite nela, leia de novo, leia de novo.
Leia de novo, ela é a verdade, sabe? Comece a adorar na sua casa, comece a glorificar na sua casa, não saia para o trabalho sem glorificar Deus, sem exaltar Deus, sem ter a manifestação da presença de Deus, porque se você está em Cristo Jesus, o véu rasgou e você tem a glória de Deus. Aleluia, aleluia, deixa Deus te usar, meu irmão. Meu irmão, deixa Deus te usar para evangelizar. De manhã eu falei, né, vou repetir porque tem muita gente nova aqui no culto. Eu cheguei em São Paulo, descemos no aeroporto, eu peguei um Uber. E aí eu perguntei o nome para o cara, porque evangelista, tudo que ele quer é alguma coisa para ele começar a evangelizar. E ele começa de qualquer situação. E eu perguntei para o cara, não, como é que é o teu nome? E ele falou o nome. E o nome era um nome tão esquisito, tão estranho. E ele falou, esse nome está na Bíblia. E aí eu fiquei constrangido de uma pessoa que eu não conheço, de falar, esse nome não está na Bíblia, não. Eu nunca li esse nome na Bíblia, li a Bíblia um monte de vezes, nunca vi esse nome. Mas vai que estava no hebraico, no aramaico, né? Então eu falei, eu não vou julgar, vai que, né? Vai que estou errado, sabe lá, né? Aí eu falei, eu nunca vi esse teu nome, não, teu nome é bem diferente, hein? Ele falou, é o meu avô que deu, porque meu avô era pastor. Eu falei, e você? Não, meu avô era pastor. Eu falei, pois é, mas no céu é o único lugar que você não tem como ir no calcanhar do teu avô. O céu não tem passaporte familiar. Não é como ir lá no World Park, que você compra um pacote e você entra com a família inteira. No céu não tem pacote familiar, no céu é o pacote individual. E aí eu comecei a evangelizar aquele cara. Irmãos, ele reduziu o volume do carro, era para a gente chegar nos 30 minutos, chegamos quase 1 hora, porque ele reduziu a potência do carro e ele começou a andar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E eu comecei a ministrar e de repente eu paro, olho para ele e digo, você sabe por que eu vim aqui em São Paulo? Ele falou, não sei. Eu falei, por causa de você. Deus me trouxe lá de Maringá, me pôs dentro do Uber por causa de você. E aí eu perguntei para ele, imagina se esse carro bater agora. Ou já pensou uma bala perdida? Se eu receber uma bala perdida, eu vou dar uma banana para a morte, porque pois o para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem Jesus não morre, ele dorme e ele vai ser ressuscitado. Então a morte para nós não é o fim, ele é o começo. Né? E eu falei isso para ele, falei, eu estou tranquilo, se aparecer, eu quero viver mais, quero ver meus netos. Mas se acontecer, eu vou voltar para casa. E você? Ele falou, eu não sei. Eu falei, então, você não pode sair desse carro sem saber. E aí, queridos, enquanto eu falava com ele, havia uma glória de Deus dentro daquele carro. Uma presença de Deus dentro daquele carro. E aí eu fiz o apelo, ele começou a chorar copiosamente. E ele entregou a vida para Jesus dentro de um Uber. E a glória de Deus encheu o carro. E aí a hora que nós paramos para descer, ele parou o carro, me abraçou e disse para mim, muito obrigado, você não faz ideia de como isso vai mudar a minha vida. Eu falei, eu faço ideia sim, porque mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Então, meu irmão, eu e você precisamos ter a glória de Deus para a gente começar a manifestar os frutos. Eu e você precisa ter a presença de Deus, porque, queridos, tem muita gente lá fora que ainda não conhece Jesus. Tem muita gente lá fora que ainda não conhece Jesus. Tem muita gente. Eu vejo muitas pessoas falando para mim, pastor, eu estou trabalhando num lugar e eu vou sair de lá, porque lá está complicado, porque lá não sei o quê, porque lá está não sei mais o quê. Sabe por que está complicado? Porque você não tem exercido o seu papel de manifestar a glória de Deus no seu ambiente de trabalho. Aonde você está, ali tem a glória e a manifestação de Deus. O que a gente precisa crer. Outro dia um irmão chegou para mim, né, aí uns 5 anos atrás, e falou, Mauro, nós precisamos orar para Deus levantar dentro da igreja aquele negócio de como é que chama? De quando tem alguém que não ouve, é de Libras. Eu falei, eu não vou fazer isso não. E ele ficou bravo comigo, eu falei, eu vou lá colocar a mão nos ouvidos dela e ela vai enxergar. Desculpa. Ouvi. Então, irmão, será que não está na hora de eu e você manifestar a presença de Deus? Será que não está na hora de eu e você ser o céu na terra? Será que não está na hora de eu e você entender que nós somos a extensão do reino de Deus na terra? Será que não está na hora da gente manifestar a presença de Deus na terra? Será que não está na hora de eu e você ser a extensão, né? Eu posso usar o seu exemplo de novo, Lara? A Lara trabalhava comigo, farmacêutica, e eu ia lá na farmácia todo dia, sentava ao lado dela e eu começava a evangelizar ela. E alguns dias, a glória de Deus enchia aquele lugar, não enchia, Lara? A presença de Deus, assim começou a encher aquele lugar, e ela falava para mim, posso perguntar? E eu vou falar uma coisa para vocês, a parte mais gostosa do meu trabalho é quando eu ia lá, sentava do lado dela, e eu começava a semear a palavra de Deus na vida dela. A Lara se converteu, entregou a vida para Jesus. Olha que família linda sentada aqui, ó. Olha que família abençoada sentada. Queridos, lá no seu ambiente de trabalho, tem muitas famílias, como a família da Lara, que vai estar sentada nesses bancos, mas ele está esperando que você se levante, que você se manifeste.
manifeste e que você abra a boca. Mas pastor, eu não sei falar, e você acha que eu sei? Eu não sei não, irmão. Irmãos, eu sou um jeca que Deus abençoou, eu sou um cara muito simples, que Deus me tirou da simplicidade e tem me abençoado. A única coisa que eu sei fazer é abrir minha boca e deixar Deus me usar. No dia que eu me tornei o presidente do hospital, eu cheguei lá, falei, que tem te abençoado, você acha que é o teu dinheiro que tem te abençoado? Eu digo para você, não é não. O que tem te abençoado é a presença e a glória e a manifestação de Deus na tua vida. O teu trabalho é só um canal, a fonte é Deus. O canal pode secar. Lembra de Elias? Elias, sai daí, vai para a caverna. Eu tenho ordenado ao corvo que se alimenta. Imagina, irmãos, o corvo ia lá trazer o alimento para Davi. De repente Deus diz, Davi, sai daí. Eu tenho ordenado a uma viúva, que te sustente. Aquela mulher, ele chegou naquela mulher, queridos, a mulher não tinha comida, ela tinha um pouquinho de comida, e ela ia morrer. E aí ele fala, não, olha, faz um bolo, mas entrega para mim primeiro. E aí ele libera aquela palavra profética, a farinha nunca vai se apartar da sua casa. E aí começa a surgir a multiplicação, e aí começa a surgir a abundância. Ei, campeão, eu vim aqui nessa noite dizer para você, se prepare, porque coisas extraordinárias de Deus vão acontecer na sua vida. Se prepare para experimentar coisas extraordinárias. Meu irmão, eu não quero saber se o dólar subiu, se está no juro não sei o que de 14, se esse governo está gastando mais do que arrecada, se Bolsonaro, se Lula, não temos nada a ver com isso. Nós somos cidadão dos céus, e nós somos cidadão de Cristo Jesus, e eu quero declarar, existe uma glória de Deus na sua vida, e esses próximos dias, esses próximos meses, esses próximos anos na sua vida, serão extraordinários, serão anos de céus abertos, da manifestação da presença de Deus. Você vai usufruir de coisas que você não experimentou ainda. Há uma unção de Deus liberada, há uma unção manifesta de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, há uma unção de multiplicação. Jesus está voltando, irmãos. Irmãos, Jesus está voltando. Né? Eu tenho dito e vou repetir, aquelas mulheres foram no túmulo de Jesus, a intenção era muito boa, era linda, e elas chegaram lá. Sabe o que aconteceu? Jesus não estava mais lá, Jesus já havia ressuscitado, o túmulo já estava vazio. A intenção delas era boa, mas o momento era errado. Tem uma turma que vai decidir trabalhar para Jesus quando ele voltar e não tem mais tempo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, é porque minha agenda está muito cheia. Meu irmão, eu duvido que a sua agenda seja mais ocupada do que a minha. Hoje eu cuido de 800 funcionários, 800 funcionários. Eu e o Guilherme tem a nossa loja, então eu tenho mais a loja para cuidar. Sou pai, esposo da Diane, pai da Júlia e do Gabriel. E à noite tem uma rotina pesada na igreja, de acompanhamento. Domingo que vem eu prego na Aba Cianorte. Próximo fim de semana eu e o pastor Léo estamos viajando para Curitiba. Eu vou abrir o congresso de evangelização da Aba Curitiba. Recebi o convite deles e estou viajando. Queridos, estou animado, estou entusiasmado, porque quem tem Jesus não é o que você faz, é Ele que faz através de vocês. E eu quero declarar, se prepare, meu irmão, se prepare, porque a glória de Deus está vindo sobre a sua vida. Você que não trabalha em nada na igreja, você que fica aí só reclamando, meu irmão, será que não está na hora de você parar de reclamar e vir aqui ajudar e vir aqui servir? Será que não está na hora de você se levantar e vir ajudar a servir? Muitas vezes, irmãos, a gente pega alguns ministérios e as pessoas estão muito ocupadas. Hoje de manhã cantou só mulheres, isso me deixa feliz e triste. Feliz pela vida delas, mulheres de Deus, cheias da presença de Deus, mas eu vejo um monte de homens sentados no banco e as mulheres estão cantando sozinhas porque não tem um homem, se o Guilherme não vem para cantar no louvor e se os irmãos abençoados lá do instrumento não toca. Ei, irmão, esse é a janela que nós temos para trabalhar para Jesus, porque muito em breve os céus vai abrir e nós veremos Jesus voltando nas nuvens, e aí, meu irmão, não tem mais tempo, e aí já não dá mais tempo, e aí já passou, e aí não adianta mais tentar fazer, não vai dar mais para fazer. Então, se eu fosse você, eu começava a servir a Deus, mas eu não estou servindo nessa igreja porque não tem oportunidade. Irmãos, nós temos mais de 300, 600, quanto é eventos? 800, né? Contando os cultos e os grupos familiares, nós temos 800 eventos esse ano. E tem uma turma que diz que não tem trabalho. Imagina se tivesse trabalho, né? Ah, pastor, eu não tenho trabalho. Então chega domingo antes do culto ali, ó, ajoelha ali e comece a orar pelo culto. Você vai fazer o melhor trabalho que alguém pode fazer. Orar, interceder, levantar.
louvores a Deus. Então, queridos, para terminar, se o louvor quiser já subir, eu quero dizer algo para você profético. Há um liberar de um novo tempo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. Olha quantas pessoas estão aqui hoje, né? Mas é só o começo, muitas outras pessoas virão. Hoje de manhã tinha 5 convidados, enquanto eu pregava tinha 2 casais ali, um deles estava chorando copiosamente, um homem estava chorando copiosamente ali enquanto eu pregava, tinha 2 casais e mais uma pessoa, tinha 5 visitantes, e a Bíblia diz que domingo após domingo, o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Irmãos, não é porque eu e você estamos evangelizando, é porque o Senhor, através de nós, está acrescentando o número daqueles que estão sendo salvos. E eu termino a minha mensagem, antes de eu orar, dizendo para você, se prepare. Se prepare para ter sonhos, visões, revelações, se prepare para deixar Deus te usar. Se prepare, irmãos. Eu gosto muito de Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus entrando no barco de Pedro. Eu acho isso lindo, porque tinha um monte de barco, mas Jesus entrou no barco de Pedro. Eu não sei a você, mas eu tenho dito todo dia, Jesus, o Senhor quer entrar em algum barco, entra no meu. Não entra no barco de mais ninguém que não seja o meu. Pode usar o barco, pode pegar os remos, pode pegar tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pode pegar e pode usar. E aí, queridos, quando eu e você entender isso, e quando nós começarmos a nos deixarmos ser usados por Deus, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer na minha vida e vão acontecer na sua vida. Você pode ficar de pé. Eu gostaria de orar por mim, por você. Pai, quero te agradecer pela tua igreja, tua noiva linda, santa, esperando pelo noivo. Pai, muito em breve nós veremos o Senhor nas nuvens, nós veremos os céus abrindo e nós subiremos contigo. Pai, mas até lá, Senhor, nós já temos a tua glória, nós já temos a manifestação do teu Espírito, nós já temos os frutos do Espírito. Pai, eu profetizo nesta noite, usa a minha vida e usa a vida de cada irmão que está aqui. Pai, que essa semana ainda dê sonhos, visões, revelações. Pai, que aos meus irmãos abrirem a tua palavra, eles estejam a revelação da tua palavra. Pai, versículos que eles leram e que nunca entenderam, que passaram batido, que nunca fez sentido. Pai, que quando eles abrirem, começarem a ler a tua palavra, Pai, a tua palavra possa, Senhor, abrir os olhos deles de uma forma sobrenatural. Pai, eu declaro um novo tempo sobre essa igreja local. Pai, eu profetizo que está chegando um novo tempo, já chegou um novo tempo sobre essa igreja. Pai, eu declaro que todos os bancos ficarão ocupados. Pai, eu declaro, Pai, um avanço, um crescimento, não somente numérico, mas, Senhor, muitos de nós, enquanto estaremos cultuando o Senhor nos próximos domingos, teremos sonhos, teremos visões, teremos revelações, teremos a manifestação da presença de Deus. Pai, quando nós começarmos a adorar no louvor, Senhor, a tua presença, a tua glória manifesta virá sobre as nossas vidas. Pai, nós veremos irmãos profetizando, nós veremos irmãos, Senhor, tendo experiências íntimas, profundas com o teu Espírito Santo. Veremos, Pai, nos próximos cultos, pessoas se ajoelhando, pessoas, Senhor, durante a mensagem, durante ao louvor, durante os momentos, se ajoelhando, em reverência ao teu Espírito Santo. Pai, há um toque de Deus nessa noite, há um toque do Espírito Santo no seu físico, há um toque do Espírito Santo. Você que tem tido dor de cabeça, eu repreendo agora essa dor de cabeça. Eu te digo, você, dor de cabeça, que tem atormentado essa pessoa, que tem dado enxaqueca para essa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Toda seta maligna, todo espírito maligno, sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora. Espírito Santo, visita agora. Espírito Santo, derrama os dons, derrama os talentos. Alabaxeri anda labalamanaraba calabasuri anda labachou. Anda calamanarabacanta labachori anda labachei. Espírito Santo, derrama da tua glória. Alacalamassuri alamanarabai. Andeclebe assora canta labachuri anda labachei. Andeclori anda balabacona lamande kituri anda lachui anda labacoia. Diketoli manda la churi manda la cantoria bate cantorou. Andalabiandele, Churimei canta la massuri, andalabachou. Espírito Santo, flui através da minha vida, flui através da vida dos meus amigos. Alabacalabachuri, andele, diria andalobarai. O andeclore, abalabachune, clainderi, andalabachori, balabassou. Andaclai, lambachuri, andeclei, alabachuia. Há uma unção liberada sobre a minha vida, há uma unção liberada sobre a sua vida,
há uma manifestação da presença de Deus. Meu irmão, abre a sua boca, comece a orar em línguas, comece a agradecer a Deus, comece a exaltar a Deus. A presença do Senhor está neste local. Alabassuri andalamanarabai, murketori andalabassuri andalabalabashaya. Muitos têm dito, essa igreja nunca vai se encher. Muitos têm dito, não virão pessoas novas, mas o Senhor está dizendo, igreja, se prepara para um crescimento não visto, se prepare para ver um crescimento. Eu estou dizendo, se prepare para ver um crescimento. Eu estou trazendo do leste, eu estou trazendo do sul, eu estou trazendo as pessoas, eu estou levantando as pessoas. Eu tenho dado ordem aos meus anjos, e eu digo para vocês, se prepare para ver pessoas entrando. Eu já tenho dado ordens. Aqueles que são contra cairão, aqueles que são contra duplicarão e cairão, aqueles que se levantar contra esse projeto vão trombar, porque esse projeto é um projeto de Deus, esse é um projeto que está no coração de Deus. Alabassuri andalabalabashore andalecandabalabashai, alabassori andalabaturi calabalabashei, andalabacora balabarabaracantalabashai, andalabashore alabalaia, andalabachore abalabalabashoia. Pastor Andréia, o Espírito Santo está dizendo, as próximas reuniões de mulheres não serão mais a mesma. Há uma unção liberada sobre a sua vida. Eu declaro, pastor André, sobre a sua vida, as próximas reuniões serão reuniões da glória de Deus, da manifestação de Deus. Mas o Espírito Santo manda eu dizer para você, não se prepare, não se preocupe com quantidade, não se preocupe quantas mulheres estão vindo aqui, porque eu vou levantar mulheres sinceras, eu vou levantar mulheres, eu vou levantar mulheres que têm compromisso comigo, e eu vou tirar outras mulheres, que têm vindo para falar, para criticar, para zombar, para se levantar contra o projeto que eu te chamei para fazer. E eu digo para você, não se preocupe, continue avançando, continue pregando a minha palavra, continue anunciando a minha palavra, e você verá as próximas reuniões de mulheres, a manifestação da minha presença. Muitas mulheres serão curadas, restaurada, abençoada através desse ministério. Diz o Senhor para você, alabaxi, cantalabalabachori, andalabachei. Há um liberar de Deus, há uma unção profética de Deus nessa noite, há uma unção de multiplicação, há uma unção de crescimento. Eu profetizo em nome de Jesus. Se prepare, irmãos, se prepare para ver o extraordinário de Deus acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alabashuri alamanarabai, aracalamanarabalabashai, rebalabassuri alabalabashoia. Os próximos cultos, irmãos, por favor, não venha aqui assistir um culto. Você assiste futebol, culto você não assiste. Culto você celebra Deus, você faz parte do culto. Esse culto hoje foi muito parado. Claro, você não abre a boca, você é parte do culto. Então, meu irmão, abra a boca, celebre a Deus. Eu não gostei dessa mensagem. Não gostou mesmo da mensagem, você não abriu a boca, você não glorificou a Deus, você não viu Deus naquilo que o pastor está pregando. E meu irmão, por favor, há um avivamento liberado sobre essa igreja local. Não fique de fora, não importa quem subir aqui para pregar, não importa se é eu, não importa se é o Ivo, não importa se é o Léo, não importa se é outras pessoas, porque muitos outros subirão aqui, muitas outras pessoas subirão aqui e pregarão. Cadê o Davi? Ele não está por aí? Vocês vão ver o Davi pregando aqui. Nos próximos domingos, Deus vai levantar o Davi, vai dar uma palavra para ele, e vocês vão ver o Davi, filho do Ivo, pregando aqui. Vocês vão ver outros jovens subindo aqui, pregando a palavra de Deus. Vocês verão um novo tempo que está chegando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tem mais como ser a mesma pessoa. O avivamento chegou, o tempo chegou, e eu quero dizer, é esse o tempo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes da gente adorar o Senhor com mais uma música, o pessoal pediu para eu reforçar. Tem um cachorrão maravilhoso ali do outro lado. É mais barato do que você vai gastar para comer em qualquer lugar. E mais importante do que comer, você vai abençoar alguém. Quando você compra um cachorrão ali, você está investindo num terreno fértil. Porque a igreja não está pegando esse dinheiro e colocando no bolso, a igreja está usando esse dinheiro e ela está abençoando um monte de projeto. Então quando você vai ali do lado e você come um lanche, você não está só alimentando o seu físico, você está abençoando alguém. Então, por gentileza, tem bastante visitantes,
Hoje vocês são visitantes, no próximo domingo a gente já vai fechar os 6, vocês já são de casa. Brincadeira, estou brincando com vocês, mas sintam-se à vontade também. É um templo aqui do lado, onde os filhos recebem a palavra. Se você assim desejar, vai ter um tempo conosco ali, comer um cachorrão, e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando abundantemente. Continuem abençoados.